A varicocele é a principal causa de infertilidade no homem. Afinal de contas, o que é a varicocele? A varicocele é uma insuficiência da drenagem do sangue dos testículos. Essas veias que drenam o sangue testicular, elas se dilatam e há um represamento desse sangue na região dos testículos. Elas ficam como se fossem varizes nessa região testicular. Essa é a definição de varicocele. Como a varicocele está relacionada com a capacidade de engravidar? Esse sangue represado nessas veias insuficientes eleva a temperatura dos testículos. Os testículos eles foram feitos para funcionar numa temperatura de 1,5 grau a 2 graus abaixo da temperatura do nosso corpo. Por isso que eles ficam localizados na bolsa testicular. Quando você tem esse sangue represado na varicocele, a temperatura dos testículos aumenta. Consequentemente, a capacidade de produção ideal do espermatozoide é reduzida. Então, essa é a teoria mais aceita para relacionar a varicocele à infertilidade ou à incapacidade de engravidar. É um aumento da temperatura testicular por esse sangue que é represado. Uma outra teoria bastante aceita é que esse sangue represado está associado à produção de substâncias tóxicas para o testículo. Entre elas, a mais importante que a gente tem que lembrar são os radicais livres de oxigênio. Quais os sintomas da varicocele? A grande maioria dos homens que tem varicocele não tem sintoma algum. Aí que se situa o perigo dessa doença. Esses homens geralmente não sentem nada e eles só vão descobrir que tem varicocele quando a sua esposa começa a apresentar uma dificuldade para engravidar e esse casal procura ajuda médica, no caso um urologista, e esse homem descobre que tem varicocele, sendo a varicocele uma das causadoras desta dificuldade para engravidar. Alguns homens, mas não é a maioria, sentem dor por varicocele. Mas a mensagem que tem que ficar é que a varicocele, na maioria das vezes, ela é assintomática. O homem não tem sintoma algum. Embora ela seja a principal causa de infertilidade no homem, ela é uma doença que gera poucos sintomas. Qual a frequência da varicocele na população? Acredita-se que até 15% dos homens na população são portadores de varicocele. É uma porcentagem alta. Se você for avaliar os homens que estão tentando engravidar, o casal infértil, essa porcentagem pode chegar a 35%, 40% dos homens. Como é feito o diagnóstico da varicocele? O diagnóstico de varicocele ele é estritamente pelo exame físico. Quando um urologista suspeita de varicocele, ele vai examinar esse homem e vai quase que fechar o diagnóstico com o exame clínico. Ele vai examinar esse homem na posição em pé, de preferência numa sala aquecida e tranquila. Para quê? Para que a musculatura da bolsa testicular, do escroto, relaxe. E para que ele possa visualizar melhor a varicocele e palpá-la também com mais tranquilidade com a musculatura relaxada. Na sequência, ele deita esse homem e o examina deitado. Quais os sintomas da varicocele? Quando o urologista ele tem uma alta suspeita de varicocele no exame do homem, do paciente em questão, ele vai solicitar uma ultrassonografia dos testículos. Essa ultrassonografia é muito importante que também seja realizada com o homem em pé e deitado. Essa ultrassonografia ela vai detectar essa insuficiência de drenagem dessas veias e ela vai detectar o sangue refluindo no sentido contrário de que ele deveria ir normalmente. Então o ultrassom ele é um exame fundamental para que se feche o diagnóstico de varicocele no homem. Alguns locais, eles cometem um equívoco de não realizar essa ultrassonografia com o homem em pé. Isso é um detalhe muito importante e que muitas vezes faz com que o diagnóstico de varicocele passe desapercebido. Como é o tratamento da varicocele? Existem basicamente 3 opções de tratamento para varicocele. Embora a mais importante e a mais realizada no mundo inteiro é o tratamento cirúrgico com a utilização de um microscópio. Essas veias que são dilatadas, elas são veias muito finas, com uma dificuldade muito grande de serem visualizadas a olho nu e serem tratadas a olho nu. Então o tratamento mais moderno atual é uma incisão pequena na virilha do homem, uma do lado esquerdo e uma do lado direito. Com a utilização do microscópio, a gente trata essas veias doentes, que estão dilatadas com aquele sangue represado,
Essa cirurgia dura em média 45 minutos de cada lado e muitos desses homens vão para casa no mesmo dia. Quase 75% desses homens, quando repetem o exame de espermograma de 3 a 6 meses depois, apresentam melhora na qualidade dos espermatozoides, seja no número dos espermatozoides ou seja na sua capacidade de movimentação, que é muito importante para que o espermatozoide fecunde o óvulo.